Hein? Bonachão, gente boa aí, graças a Deus. Mariana está aqui conosco há quanto tempo? 25 anos. 25 anos, desde quando foi Inaugurado. instaurado aí? Poxa vida, Graças né? a Deus, né? Carinha de menina, eu lembro, ainda continua carinha de menina aí. Mais ou menos. Tô com meus cabelos brancos já. Ah, é? Não tenho, tá vendo cabelo nenhum. Você está cuidando bem, meu filho? Cadê ele? Está cuidando bem, hein? Parabéns aí. É isso aí. Se não cuidar, jeripoca chia, viu, meu filho? Tá bom, graças a Deus por isso. Quantos filhos? Um só. Rapaz, casal jovem, bonito, um filho só. Olha que igreja, como é que é grande. Escolinha dominical lá embaixo também. Não é? Para ajudar aí, ó. Não é? Poxa, um só. Menino, menina? Menina. Menina. Rapaz, esse negócio só dá menina, né, rapaz? É, complicado, né? Só dá menina. Mas sabe por quê? Que mulher é bicho bom, Verdade. não é? Coisa boa, né? Graças a Deus, né, minha irmã? Graças a Deus. Nós temos aí mulheres, né, mulheres de Deus, servas do Senhor que, né, faz as coisas acontecerem. Eu me lembro lá na Simos Farmácia, que eu passei há muito tempo, e, meu Deus do céu, e tinha homem lá, meu Deus, que a gente tinha que dar uma costa nele todos os dias, que a mulher que fazia tudo, né? E eles não honravam, né, a fé daquela mulher, o trabalho dela. E eu ficava, rapaz, uma vez eu conversando, foi lá até na outra igreja, rapaz, você tem uma mulher de ouro, e você não valoriza, rapaz. Por que você não valoriza essa mulher? Aí ele falou assim, pastor, eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim mesmo. Minha mãe falava sempre, ela já até partiu, que eu sou ruim mesmo. Mas você fala que é ruim, mas eu sou. Fazer o quê? Rapaz, você tem que mudar esse disco seu, essa fala sua. Você é homem trabalhador, ele pintava, era trabalhador de obra, disso, daquilo, mas não era compromissado com as coisas do Senhor. Gostava de fazer, sabe o quê? Gostava de fazer era filho. Meu Deus do céu. Tinha opção de filho. Rapaz, o irmão estava até contando lá dentro agora sobre essas coisas. Mas tem gente que é assim mesmo. Né? E tem mulher que vai atrás dessas coisas, parece que atrai, né? Esse troço assim atrai. Mas é mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que o melhor é a gente estar com o Senhor. Saber que Ele é bom, Ele pode todas as coisas e valorizar sempre Deus na sua vida, na sua família, com seus filhos e buscar sempre ao Senhor. Tem coisa melhor, irmãos. Como eu falei, eu venho aqui, eu entro, assim, glória a Deus, Senhor, por esta igreja. Glória a Deus pela essa construção. Porque se a gente fosse fazer hoje essa igreja começar, nem sei se a gente poderia fazer isso. Mas nós temos um povo aqui fiel, amigo, é através dessa fidelidade que nós estamos aqui, através do amor de Deus que nós estamos aqui. Então, meu muito obrigado pela sua vida, meu muito obrigado pela sua fidelidade e que Deus venha abençoar vocês de uma maneira abundante. Então, graças a Deus pela Mariana que está aqui. Ó, meu filho, vou fazer uma oração forte para vocês dois no final aí, ó. Tem uns 4, 5, 6 filhos aí, viu? Para encher essa igreja aí, ok? Mariana, sê tu uma bênção. Amém. Bom dia, igreja. Tudo bem? Amém. É muito bom estar aqui, né? É muito bom saber que a igreja confia na gente, né? Que Deus confia a sua palavra a gente. Isso aqui é precioso demais. A palavra de Deus é preciosa demais. Ela tem um valor imensurável e inquestionável. Então, obrigado à igreja por confiar, por estar sempre acreditando que a gente pode subir aqui, né, e falar o que Deus de fato quer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos?
Vamos orar. Amém, Senhor. Pai, graças te damos por essa manhã, por estarmos aqui, pelo Senhor ter nos acordado, Senhor, e acordado bem. Estamos aqui com saúde, ó Pai. Nem sempre chegamos aqui felizes, nem sempre chegamos aqui com o coração bem, mas, Senhor, em nome de Jesus, renova a força, traz a alegria da Tua palavra, a alegria, Senhor, da salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, traz à memória, Senhor, aquilo que dá esperança e que saiamos daqui, Senhor, renovados, restaurados, prontos, ó Pai, a andar mais uma trégua, uma milha, a andar mais um caminho. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja conosco, Pai, e faz do nosso coração, Senhor, uma terra fértil a receber, ó Pai, a semente da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém. Como eu falei, uma grande responsabilidade estar aqui. Para quem não sabe, eu sou muito tímida, então é muito difícil estar aqui em cima. Para quem me conhece há muito tempo até sabe que eu sou tímida, mas eu disfarço bem, graças a Deus. Mas eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Samuel 11. A partir do verso 1. Aqui eu vou falar sobre Davi e quando Davi comete o seu adultério lá com Betseba. É uma história muito conhecida, a gente conhece de anos, já viu séries, já viu filme, a gente já viu muita coisa. Tem gente que chegou aqui e não conhece essa história, então que Deus me abençoe a contar essa história. Para você que não conhece, para você que conhece, que o Senhor abra a ideia de conhecer mais alguma coisa, de saber mais alguma coisa. Aqui Davi já era rei, Saul já tinha morrido, ele já era rei tanto em Judá como de Israel, então já era rei de todo Israel. E vamos ler. A partir do 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar para saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Tita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de purificar da sua impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, como estava indo à guerra. E lhe disse, vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessa. Então Davi ficou aqui. Então Davi lhe disse, fica aqui mais um pouco, amanhã eu lhe mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa.
De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Até aqui. O que me chama a atenção nesse capítulo aqui é o início dele. Porque aqui fala claramente, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe. Na época que todos os reis deveriam estar lutando, Davi está tranquilo e fala: já está tudo bom, já está tudo bem, já está todo mundo sabendo a nossa fama, sabe que Israel ganha de todo mundo, posso mandar outra pessoa e ficar aqui descansando. Mas fala que todos os reis saíam para a batalha e Davi decide ficar. Aqui todo mundo tinha que ir e Davi decide firmemente ficar no seu palácio, tranquilo, descansando, dormindo à tarde, vendo uma Netflix, fazendo alguma coisa que não era lutar. Pô, para que eu vou lutar? Tem meus homens lá, os homens guerreiros. Não, vou ficar em casa. Não vou guerrear, não. Não, está tranquilo. Mas ele sabia que ele tinha que estar lá. Ele sabia que ele deveria estar lá. Assim como a gente. Às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente está assim, poxa, eu não estou cansada, eu vou ficar em casa. Não somente da igreja, não, estou falando de guerrear, de lutar. Às vezes a gente precisa estar numa guerra, mas a gente está cansado. Quantas vezes a gente sabe que a gente deveria estar em algum lugar e a gente não está? A gente sabe que a gente deveria estar orando, mas a gente está dormindo. A gente sabe que a gente deveria vir para a igreja, mas não vou. Quantas das vezes, agora olhando para um outro lado, você sabe que não deveria estar naquele lugar e você vai assim mesmo. Você sabe que não deveria estar naquela conversa, mas você faz assim mesmo. Quantas vezes você sabe que você não deveria conversar, falar, olhar, ver coisas e ainda assim você está ali. Assim como Davi, foi uma distração. Uma pequena distração na vida de Davi. Ele falou assim, não, o meu povo está pronto para ir para a guerra sem mim, mas não, ele tinha que estar lá. E por essa pequena distração, eu costumo falar muito para alguns jovens, que a gente vai fazendo pequenas concessões no nosso dia a dia. A gente, não, isso aqui não é tão errado, não, isso aqui não é tão errado, não. Essas pequenas concessões que a gente faz no nosso dia a dia, faz com que a gente faça coisas que a gente nunca imaginou fazer. Davi, aqui eu já li, então eu posso falar até o fim. Davi, ele quando acordou, ele falou assim, eu acordei agora, eu vou adulterar. Ele falou isso? Não, ele só acordou. Davi, ele chegou assim, não, hoje mesmo matarei um homem porque estou sanguinário. Não, ele não falou isso, ele acordou. Ele decidiu não ir, descansou, viveu a vida dele, enquanto os homens estavam lá morrendo, lutando, ele estava lá dormindo, como o rei deveria estar lá. Então, essas pequenas concessões, essas pequenas distrações que a gente comete no nosso dia a dia, a gente não percebe. E isso é para a gente. A gente, como cristão, tem que entender essas coisas. Quando a gente desvia o olhar, quando a gente não foca mais, quando a gente não faz o que deveria fazer, quando a gente não está pronto, quando a gente não está em guerra, quando a gente não está com o olhar de guerra. Entenda o que eu estou falando nessa noite. Quando a gente não está pronto para a guerra. Aqui, mundo espiritual, não estou falando de guerra com pessoas, mundo espiritual. A gente percebe, quando a gente não sabe, a gente desvia o olhar e o foco não fica em Deus e a gente está pronto e apto a cometer
pecados que a gente nunca imaginou cometer. Um cristão deve estar pronto para a guerra. Um cristão deve estar pronto. Um cristão deve estar alerta o tempo inteiro. E aqui ele fala que ele mandou Urias e ele sobe no seu palácio depois de ter dormido, e deve ter dormido muito, né? Descansado, aquele sono do rei, naquela cama maravilhosa. E ele sobe e ele vê uma mulher tomando banho. Penso eu, se eu vejo uma pessoa tomando banho, o que eu faço? Fico olhando, ou eu falo, muitos não desviam o olhar. E o pecado entra por ali. Todos nós estamos aptos a cometer esses pecados. Todos. Novo, velho, adolescente. Focou no pecado, vai pecar. Davi subiu, olhou para a mulher, ele não deveria ter continuado a olhar. Ele falou assim, uma mulher tomando banho, vou sair daqui. Deveria ser assim, não deveria? A metade do povo faria isso? Não, ficava olhando. Até por curiosidade, vou ver até o fim. Davi, um dos erros de Davi foi não desviar o olhar dele. Ele tinha que ter desviado o olhar. Ele tinha que perceber que aquele era um pecado. Ele tinha que saber que ele era o rei e ele não deveria fazer isso. Nós, como cristãos, deveríamos saber que algumas coisas não é pra gente. Nós, como cristãos, deveríamos saber que eu estou no meu celular passando, vi alguma coisa que não presta, passa direto. Mas o que a gente faz? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E fala, isso aqui tá legal, hein? Não é assim? A gente faz isso? Faz. Mas a gente não deveria. Mas o pecado que há em mim, que há em você, leva a gente a querer olhar, a querer fazer. E esse pecado nos leva a coisas maiores. A gente tem que entender que o diabo ele é extremamente sorrateiro. Ele não vale nada, mas ele age de maneira que sabe que a gente gosta. Se o problema é dinheiro, ele vai botar o dinheiro ali, bonitinho. E se você não desviar o olhar daquilo ali, daquela proposta indecente, vai cair. Ele sabe que seu problema é mulher, ele vai botar a melhor mulher para conversar e ser muito maneira. Ele sabe que seu problema é seu marido. Quando ele fala besteira, quando ele grita, quando ele faz isso, então ele vai fazer ele gritar. Ele vai fazer ele fazer coisas contra você que vai te levar a pecar. Vai te levar a pensar coisas. Se o problema é seu filho, às vezes ele vai fazer seu filho fazer coisas que, olha... Filhos. Mas estamos em guerra. Desde quando fugimos da guerra? Um cristão deve estar em guerra o tempo inteiro, alerta o tempo inteiro, pronto para a batalha o tempo inteiro. Um cristão não pode mandar outra pessoa orar por ele. O cristão não pode pedir para outra pessoa lutar por ele. O cristão tem que pegar a espada e estar pronto. Ele, não os outros. Pode ajudar em oração? Tem o relógio de oração, tem o plantão de oração, que são bênçãos na vida da gente, que oram pela gente, intercessão que está ali atrás, que orando pela gente. Mas a gente tem que estar pronto para guerrear. E Davi segue aqui, e aí começa a pior parte, uma das piores partes da história de Davi. Porque ele não desviou o olhar. O que logo ele fez? Chama aquela mulher lá. Antes disso, ele ainda pergunta, vê quem é aquela mulher, e fala assim, é Betseba, mulher de Urias. E ele ligou para isso? Não. Ele falou assim, traz a mulher. É mulher de Urias. E ele não liga.
Ele já está entrando num processo que o erro e o pecado já não importa, importa o olhar dele. Ele gostou do que ele viu. Ele gostou daquela mulher, e não importa se é mulher de alguém. Ele continua no seu pecado. Quantas das vezes a gente até sabe que está errando? Até sabe, porque a gente não é bobo. Desculpa a palavra. A gente lê. A gente está aqui ouvindo todos os dias, a gente sabe que isso é pecado, mas a gente finge descaradamente que não é pecado. Quantas das vezes a gente sabe mentir é pecado? Todo mundo sabe que mentir é pecado, sabe? Mas quando chega, está encurralado, o que é que você faz? Mentir. Para me livrar de um problema. Ou por hábito. A gente sabe que a gente está errando, mas a gente persiste no erro. Porque a gente não desvia o olhar, porque a gente continua. Sabendo que está errando, a gente permanece errando. E aqui ele chama, se deita com ela é engravida, manda avisar que está grávida, e ele começa a fazer pior a situação dele. Que além dele não ir para a guerra, dele não olhar para uma mulher que não deveria, dele mesmo sabendo que ela é casada, pecar e ter relações com ela, ele começa uma parte ainda pior ainda. Davi começa... É engraçado que ele vai por blocos. E ele vai piorando a situação dele de uma tal forma que é muito interessante. Ele manda chamar o marido. Aqui ele já está escondendo o pecado dele. Aqui ele já assim, deitei com a mulher dele. Se a barriga começar a crescer, vão descobrir que essa mulher se deitou com alguém. Vão apedrejar ela, por a lei. Se apedrejar ela, tem que apedrejar o amante. Opa, não vai ser legal. O rei, o que vai ficar na minha imagem? O que vai acontecer? Eu fui levantado por Deus. E ele arma um plano. Vou trazer o marido, vou mandar ele para casa. Ele está cansado mesmo, deve estar com saudade da mulher dele. Vai dormir lá, vai ter relação com ela, vai achar que o filho é dele e acabou. Tamo bem. Ninguém vai saber o meu pecado. Mas o homem é fiel a Deus e ao rei. Urias é fiel, ele fala, como posso eu dormir com a minha mulher, comer, beber, se o povo está lá lutando? Opa, quem deveria pensar isso? O rei? Urias é fiel. Ele não dorme com a mulher, ele não se alimenta direito, ele dorme na esteira, no relento, mas ele fica lá. Davi ainda piora a situação, Davi chama ele, embebeda o homem, mas o homem é tão fiel que nem bêbado o homem vai. Ele é fiel, está bêbado, caindo pelas tabelas, mas dorme na esteira. Não vou para lá, porque senão eu vou cair em tentação. Minha mulher é bonita mesmo. Não vai. E aí Davi chega ao fundo do poço. Dá a Urias a sentença de morte dele. Meu Deus. Ele pega, escreve uma carta e fala, Urias, leva a sua sentença de morte. Davi realmente chega ao fundo do poço no pecado dele. Você percebe, igreja, que de uma pequena decisão da vida dele, que é pequena, vamos ser sinceros, é muito pequena falar assim, eu não vou para a guerra. Não é pequena? É só uma decisão simples, eu tenho homens de guerra, tranquilo. Mas de uma pequena decisão dele, o negócio fica esquisito. Muda todo o contexto da história da vida dele. Que eu até aconselho vocês a continuarem lendo essa parte aqui. Então, igreja, entenda que, às vezes, a gente faz uma pequena escolha na nossa vida. Eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui é tão pequeno, ninguém nem vai se importar comigo. Mas o diabo, nosso acusador, está sempre ali pronto a nos oferecer mais, nos oferecer mais, nos oferecer mais. E às vezes a gente vai. E quando a gente percebe, a gente já está num
final do poço, cheio de pecado, inundado em pecado. Mas ainda assim, eu quero que você entenda que essas atitudes de Davi, se você ler essa palavra aqui, você vai entender que isso diz muito ao nosso respeito. O que Davi fez diz muito a quem a gente é. Porque o ser humano é assim, levado pelas suas próprias vontades, pelas seus próprios desejos. O coração é corrupto, pronto a pecar, pronto a fazer o que é errado. Então a gente precisa entender que a gente precisa estar no lugar certo sempre. Então, se você não está andando no lugar certo, com amigos que não são certos, com família, às vezes, que te levam para um caminho, tem que escolher, não, aqui eu não posso ficar, aqui eu não posso andar, com esse amigo eu não posso andar, com essa pessoa eu tenho que dar uma segurada. A gente vai abrindo brechas no nosso dia a dia. E essas brechas podem levar a gente a coisas muito grandes que a gente vai olhar assim e falar assim, eu não presto não, eu vou sair. Porque é isso que o diabo quer. O diabo, ele nos leva a um lugar tão triste de pecado, que aí com a sua decisão ela fala assim, eu não presto para ser crente não. Não presto para ser crente. É isso que ele quer. Aí você vai para o mundo, piora a situação, porque quando a gente sai, piora. E aí ele ganhou uma alma para o inferno. Entenda esses passos. E eu sou muito... Deus, ele colocou isso no meu coração há muito tempo. E ele falou, a igreja do Senhor está abrindo brechas. Está se distraindo. Está fazendo concessões pequenas. E essas concessões podem fazer a igreja ruir. E a igreja é isso aqui. Sou eu. Não é aqui. A gente está fazendo algumas concessões, algumas... Não, isso aqui não é tão errado, não. Eu falo na juventude que o espírito não nada a ver, se apossou de todo mundo. É um espírito aquilo ali. O nada a ver, isso não é tão errado assim. Isso aqui eu posso mais ou menos. É um espírito que a gente tem que botar para retirar da nossa vida. Porque, olha, tem a ver sim, está na Bíblia. Tem a ver. Ué, como que não tem nada a ver? Se está falando que é imoral, é imoral. Se está falando que é pecado, é pecado. Se está falando que eu não posso, eu não posso. E ponto. Não tem uma vírgula. Não tem ponto e vírgula. Então, a gente, como igreja, tem que entender que se eu optar em estar em lugares errados, se eu optar em não desviar o meu olhar do pecado, se eu optar, eu vou num caminho que é muito cruel. Mas entenda, é muito legal que Deus é a pessoa mais incrível que a gente conhece. Se você conhece, você vai saber que Ele é bom. Ele dá escape para a gente. Dá escape até para o nosso momento de pecado. Você errou? Vamos lá. Eu quero que você agora siga aí no 12. 2 Samuel 12. Deus nos dá escape. Ele fala, você pecou, você errou, eu posso fazer voltar. Eu posso tentar te ajudar. Mas você tem que entender, vamos lá. Aqui a partir do 1, o profeta Natã vai falar com Davi. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico, possuía muitas ovelhas e boi, mas o pobre nada tinha. Então, uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele e bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia,
um viajante chegou à casa do rico. Ele não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O profeta Natã disse: você é este homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e livrei das mãos de Saul. Dele a casa, as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou, tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Até aqui. Diferente de Saul, se você conhece a história de Saul, que é o antecessor de Davi, quando o profeta vai questioná-lo sobre o seu pecado, o que Saul faz? Não aceita, se rebela. Davi cai em si. Eu acho essa palavra uma das palavras mais lindas na Bíblia. O cair em si. Parece uma coisa tão pequena, mas cair em si é muito importante. Davi fez isso aqui, mas ele, como rei, nem se importava mais. Davi, como rei, achava: não, eu posso tudo. E o profeta vem e fala: como que o profeta sabia? Então é coisa de Deus. Vem de Deus. E Deus dá o escape a Davi. Então hoje a gente tem que entender que a gente pode errar e vai errar, mas a gente tem que aprender a se proteger. Proteja os seus olhos, proteja as suas mãos, proteja a sua mente. Ore, esteja em guerra. Mas se você errar, se você pecar, você não precisa pensar: não, eu não presto para ser crente. Não, você presta, você só está num processo de mudança. Deus vai te dar escape, Ele pode te perdoar. Ele pode te perdoar. Mas você tem que se arrepender. O profeta Natã vem e fala: infelizmente, todo o pecado gera consequências. E se você ler a história de Davi, vai ter consequências dos seus pecados. Não tem. Isso, infelizmente, a gente toma uma atitude de errado, a gente vai ter as consequências desse erro. Ponto. E a gente sabe disso. E às vezes a gente é tão esquisito que a gente sabe que a gente vai ter, mas a gente vai assim mesmo. Mas entenda, você tem a possibilidade de se arrepender e se converter e mudar. Davi mudou a partir daqui. Davi entender que ele era um rei e ele tinha limite para ser rei. Infelizmente, ele conviveu com as consequências do seu pecado. Seu filho morreu, depois a guerra se instaurou na sua família, e aí vai por assim diante. Mas Deus está te dando escape. Se nessa manhã você percebe dentro de você: não, eu acho que eu não estou errando, estou olhando com outros olhos, não estou agindo corretamente, estou vivendo mais o pecado do que as coisas de Deus. Entenda, você tem a possibilidade de se converter dos seus maus caminhos. Davi fez diferente de Saul. Agora, se a gente agir como Saul, fala na palavra que o Espírito de Deus
se afastou de Saul. Mas Davi se arrependeu e ele fez o quê? Perdoou e ainda assim foi o homem segundo o coração de Deus. Esse é um propósito de vida da gente. Ser a mulher, ser o homem, ser o jovem, segundo o coração de Deus, não isentos de pecar, não isentos de cometer pecados ou errar, mas prontos e aptos a se arrepender. Como igreja do Senhor, a gente tem que estar apto diariamente a perceber o erro e se arrepender. Isso vai fazer com que a gente seja mulher, homem, segundo o coração de Deus. Se arrepender dos maus caminhos, se arrepender, perceber imediatamente que pecou. Assim, não podia ter olhado assim, não podia ter falado assim, não podia ter pensado isso. E aí, estar em guerra todos os dias. O que a Bíblia diz para a gente fazer, é isso que a gente tem que fazer. Cair em si todos os dias. A gente tem que ter um coração pronto a se arrepender. Infelizmente, o mundo tem tentado entrar e às vezes entra na igreja pensamentos errados, ações erradas, vestimentas erradas, olhar errado. O pecado, às vezes, domina alguns, porque a igreja sou eu. E se eu tenho olhar para o pecado, infelizmente, é isso que vai acontecer. O mundo, hoje em dia, não sabe nem o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas se eu me envolvo com o mundo, eu paro de perceber e ter a sensibilidade do que é certo e o que é errado. Por isso, eu tenho que estar em guerra e não tenho que mandar alguém orar por mim. Eu tenho que orar. Eu tenho que fazer a minha parte. Davi tinha que estar em guerra? Tinha que estar em guerra. Mas porque ele não estava lá, o olhar dele se voltou para o pecado. Então entenda, nessa manhã, não se envolva com o mundo. Não se envolva com o erro do mundo. Não se envolva com amigos que te levam a esse caminho. Não se envolva com lugares que te levam a um caminho de morte, de pecado. Se envolva com pessoas que te levam para Deus. Escute o que o servo de Deus fala aqui em cima, como o profeta Natan. Deus vai te dar o escape, mas às vezes você tem que prestar atenção no culto. Às vezes você tem que ouvir um líder. Às vezes você tem que ouvir um pastor, porque se Davi quisesse falar assim, mata o profeta Natan, ele falaria. Não vem não, Natan, eu sei, eu sou rei, não abre a boca não, vai para lá. Ele podia, ele era rei, ele ia sofrer as consequências? Ia, mas ele podia por ser rei. Então escute, Deus vai te dar escape, mas o escape às vezes vem daqui. E se a gente ficar assim, não, eu sou bom. Não estou errando, não. Isso aqui nem é pecado assim. Isso aqui é só uma coisa natural do meu dia a dia. Nasci assim, a eterna Gabriela. Não. Às vezes, assim, quando eu estou muito estressada, até sai um palavrão. Mas é muito de vez em quando. Mas, meu irmão, tem que se converter. E se converter é mudar do que você era antes. E se você faz o que fazia antes, ainda não entendeu o que é se converter. Se ainda tem pecado, se ainda tem adultério, se ainda tem pornografia, se ainda tem essas coisas, ainda precisa se converter. Isso é para todos. Não é somente para a pessoa que vai chegar aqui a primeira vez. É para nós, como cristãos. Diariamente, se converter, perceber se o meu olhar está pecando, se o meu falar está pecando, se eu estou em conversa, às vezes você está em conversa, o negócio vai ficando esquisito, você fica sem graça de sair, sai. Protege, se protege. Se protege, porque isso vai fazer com que a sua família seja protegida. Se você protege o seu coração e se firma em Deus, a sua família também é protegida. Deus vai te dar o escape, então presta atenção.
na hora que chegar o escape. Na hora que alguém falar assim, você está errando. Então precisa ter amigos para isso, líderes para isso, pastores para isso. Mas escuta. Pede ouvido espiritual, escuta. Porque aí isso pode mudar a sua vida, mudar o fluxo da sua vida, te dar um escape. Mas escuta, vai vir amigos, pessoas de Deus, mas busca pessoas de Deus. Não fala seus problemas, suas dificuldades para qualquer um. Profeta. Davi não falou com seu conselheiro. O profeta veio falar com ele. Então, se alguém de Deus falar com você, olha, preciso conversar com você. Não está legal, não. Escuta. Muda o rumo da sua vida, porque isso vai fazer com que derrame bênçãos sobre a sua vida. Por fim, porque aqui só fala assim, Davi falou assim, pequei contra o Senhor. Não dá uma explicação muito grande sobre o que Davi fala, mas lá em Salmos 51, demonstra claramente o arrependimento de Davi. Aqui é o salmo que ele faz quando Natan fala com ele, que ele entende seu pecado, que ele entende que cometeu adultério, que ele mandou matar Urias. E aqui é o salmo que ele fala. Eu acredito que esse salmo tenha sido muito doído para ele fazer. Talvez chorando. Aqui no Bíblia não fala, mas talvez chorando. Porque se fosse eu estaria escrevendo chorando ao mesmo tempo. Eu não queria fazer não, Deus. Mas aqui ele vai a partir do 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu nome. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. E sim, desde que me concedeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e que o coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Senhor, não desprezarás. Por tua vontade, faze Sião prosperar e ergue muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício sincero e das ofertas queimadas, dos holocaustos, dos novilhos serão oferecidos no teu altar. Aqui é muito doído que ele escreve. Ele fala todo o pecado dele. Todo o pecado que ele comete, ele pede, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei somente contra ti. Cria em mim, a gente canta muito, cria em mim um coração novo. Devolve a alegria da sua salvação. Ele vai falando coisas tão lindas para Deus.
E ele fala: o que o Senhor se agrada é um espírito quebrantado. O Senhor não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, sem um coração quebrantado. Então não adianta a gente sacrificar, a gente vir de segunda a sexta na igreja, não adianta a gente ficar aqui com o rosto no pó, orando, jejuando, se de fato aqui dentro não há quebrantamento. Se de fato aqui dentro eu não me arrependo. Davi se arrependeu e ele entendeu. Não adianta eu fazer muita coisa, tem que me arrepender e voltar ao Senhor. Então nós, como igreja do Senhor, temos que entender que precisamos nos proteger. Precisamos nos proteger diariamente. Diariamente. Mas se de alguma maneira a gente perdeu esse foco, Deus quer que você volte. Deus quer que você entenda, se arrependa e volte a Ele. Aqui era um rei, o rei Davi, o cara que fez grandes coisas antes disso. Matou Golias, que ganhou várias guerras com a ajuda do Senhor, mas ele se distraiu. O que será da minha vida, então, se eu me distrair? É igual. Às vezes a gente fala assim, não tem eu nunca vou fazer isso contra Deus. A gente tem capacidade de fazer qualquer coisa errada, se não for o Senhor. Novo, velho, criança, adolescente, cada um de nós temos capacidade em cometer um erro profundo contra Deus, se não estivermos diariamente na presença de Deus. Por isso que as distrações, elas são tão... A gente tem que observar tanto essas distrações, porque para isso pode acontecer grandes coisas e destruir todo um contexto da nossa história, que podia ser melhor, porque a gente não se distraiu. Então, se você se distraiu nessa manhã, como igreja do Senhor, entenda, Deus está te dando escape. Se arrependa. Se arrependa. E Deus vai te perdoar. Fala com Ele, Pai, eu pequei sim. Eu pequei contra o Senhor. Então me ajuda. Me ajuda que meus lábios estejam mais purificados, que meus olhos sejam purificados por Ti, que meu andar, que meu falar, que meu agir, me ajuda, Senhor. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor do que eu sou. Me ajuda, me ensina. E Ele vai te dar o escape. Ele vai te perdoar. E Ele vai fazer de você uma mulher, um homem segundo o coração de Deus. Mas temos que nos arrepender todos os dias. O espírito contrito, quebrantado, é o que agrada a Deus. Esteja pronto a ter esse coração, pronto a agradar a Deus. Com o coração quebrantado. Se arrepender de verdade. Não deixar o mundo entrar dentro da igreja. Não deixar as ações do mundo entrar dentro da igreja. Seja diferente do que você foi um dia. Seja diferente do que você foi um dia. Eu cresci na igreja, mas fez lambança. Todo mundo. Eu cresci na igreja e também errei. E tive que me arrepender e tenho feito isso diariamente, porque todos os dias eu tenho que me arrepender. Às vezes você fica assim, Deus, que difícil. Se arrepende. Pede perdão. Vai lá. Então você veio do mundo. Não seja o que você era lá, seja diferente. Se converta. Porque é chegado o tempo que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Tem que ser eu, tem que ser você. Não pode ser outra pessoa chegar aqui. Tem que ser a gente que Ele vai encontrar e falar assim, achei um adorador que me ama, que se arrepende, que começa de novo, se errar. Eu vou honrar essa mulher, eu vou honrar esse homem, eu vou honrar esse servo. É isso que Deus quer de nós. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Paizinho, obrigada pelo Teu amor.
Como eu sempre falo, Senhor, obrigado em insistir em nós. Obrigado, Senhor, em insistir na minha vida, em insistir no meu crescimento, insistir no crescimento da tua igreja. Com isso, trazendo palavras que o Senhor nos ensina a crescer e a ser diferente. Diferente do mundo, diferente do que éramos. Queremos ser parecidos contigo. Então, obrigada por insistir que a gente seja assim. Obrigada, Senhor, por nos trazer palavras de quebrantamento. E que corações estejam aqui, prontos e aptos a se quebrantar, a se converter de novo, a mudar de vida, a dar um novo caminho para si e para sua família. Senhor, que corações aqui estejam prontos a isso. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Ainda não alcançamos, ó Pai, o lugar de varão perfeito, de varoa perfeita. Mas, Senhor, estamos no processo. Nos ajude, nos ensina. Queremos voltar a Ti, queremos voltar a ser o que o Senhor quer que sejamos. Prontos, ó Pai. Então, Senhor, nos mostra onde precisamos acertar. Nos mostra onde precisamos melhorar. Converta os nossos olhos, converta a nossa boca. Converta o nosso agir, o nosso pensar. Mas, Senhor, queremos Te agradar. Não queremos sair nessa manhã daqui sem entender. Senhor, eu quero Te agradar, eu quero fazer a Tua vontade. Então me ensina, renova o meu coração, transforma o meu coração. Oh, Pai, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia com as nossas vidas. Queremos ser o que o Senhor espera de nós. Queremos ser o que o Senhor espera de nós.